Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou feliz. Mais uma vez o nosso encontro acontece e eu convido você para ficar com a gente até o final. É sempre muito bom ter você aqui na nossa companhia. Olha só, tantas vezes os conflitos surgem e nós nem sabemos por onde começar a resolvê-los e bate aquele desespero. E quando o assunto é a nossa intimidade, mais ainda, vamos perguntar a quem? Vamos saber de quem? Às vezes também nos apropriamos de ideias alheias e nem sabemos se cabem na nossa realidade. E aí, o que fazemos com os sofrimentos mais íntimos, mais pessoais? E se atinge a tua sexualidade, o teu relacionamento? Qual é o significado da traição? Uma mulher que está lidando com uma traição, como acontece de ela recuperar-se disso? Quanto tempo pode levar? Que período é esse de sofrimento, de dor e de perda? Um homem que descobre que a sua mulher o está traindo pela internet. Os sentimentos, as suas afeições são atingidas no que diz respeito a esta mulher que antes para ele era a sua mulher. Por que a traição é tão dolorosa? Será que é alguma questão mais cultural? Porque disseram pra gente que proibido é trair? Ou o que mais? Como será que nós reagimos a ela no que diz respeito também ao funcionamento das nossas emoções e do nosso cérebro? Vamos pensar um pouquinho mais a respeito dessa questão hoje. Qual o impacto da traição sobre a sexualidade e o desejo? Uma mulher que foi traída pode, de alguma maneira, ainda sentir o mesmo prazer, voltar a sentir prazer com o seu marido, sendo que ela tem a lembrança de ele tê-la traído com outra mulher? Ela pode pensar que ele gostou mais da outra, que a outra era mais interessante, mais sedutora, mais sensual. Como ela fica agora? Como se recompõe? Como se refaz uma relação? E a pessoa que traiu faz o quê? Que sinais vai dar de que está disposto a restaurar essa história? E o que mais quer dizer a sua sexualidade? Nós podemos perguntar hoje aqui no nosso programa. Deixe o seu recadinho, traga aqui pra gente a sua questão, a sua dor, o seu lamento. Nem simplesmente um recadinho, mas o que vai aí no seu coração. Compartilha com a gente, deixa na nossa página no Face. Inbox, claro, só entre nós, para que outras pessoas não venham a conhecer a sua história e interpretá-la. Enfim, não precisa saber. Muito que é da nossa intimidade, o nome já diz, é da nossa intimidade, é entre nós. Quando muitas vezes nós nos permitimos, ou algumas vezes nos permitimos deixar que outros cheguem até a nossa intimidade, por vezes vai nos causar algum tipo de sofrimento. Porque as pessoas vêm com as suas ideias, suas opiniões, com seus filtros, que nem significam ser filtros que correspondam à realidade prática da vida, e o que fazemos muitas vezes saímos prejudicados. Então, o que é da nossa intimidade deva ficar ali resguardado e se levar a outro, que seja algum ouvido treinado, a algum coração sábio, a alguma mente saudável que possa te apontar num caminho mais adequado, mais assertivo. Portanto, fique aqui com a gente, compreenda que nem sempre é uma receita, nunca, melhor dizendo, vai ser uma receita, uma fórmula matemática para fazer você somar, diminuir, dividir, multiplicar e ter o resultado que você espera. Muitas vezes não vai ser assim, vai ser do jeito que dá, da maneira que dá, mas fazendo o seu esforço para fechar essa equação. Hoje volta aqui comigo, ela que é psicóloga, é neurocientista e escritora do livro A Neurociência da Felicidade. É sempre um prazer recebê-la para bater um papo. Doutora Rosana, bem-vinda outra vez. Obrigada. A convidada de hoje é Rosana Alves. Ela é PhD em Neurociências e presidente da Neurogenesis Institute, localizada nos Estados Unidos. Para um contato profissional, seu e-mail é info@doutorarosana.com. Doutora Rosana, muito bom tê-la aqui com a gente mais uma vez, hoje com seu livro, A Neurociência da Felicidade, tantas dicas, tanto conhecimento, um resumo, aliás, né, de tantos artigos lidos, artigos científicos, artigos produzidos por você para ajudar as pessoas. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver quem está aqui comigo, A Neurociência da Felicidade, da doutora Rosana Alves. É um presente
que você recebe também como uma mulher que produz tanto conteúdo, poder facilitar esse conteúdo agora para as pessoas, né? Sim, é muito bom, muito bom. Na verdade, ele tem um resumo das principais coisas que as pessoas me perguntam. Isso. Eu posso mudar isso para ser feliz? Por que eu não posso fazer aquilo? Então, de fato, estou muito feliz. São os meus 2 filhos que nasceram aí nos últimos anos, né? A Angelina e esse livro. Muito bom, parabéns. A Neurociência Obrigada. da Felicidade da doutora Rosana Alves no site doutorarosana.com. Doutora Rosana, algo que traz infelicidade é a traição. Queria falar um pouquinho a respeito disso com você. É a mulher que vai dizer assim, Darleide, eu fui traída, uma ou outra que vai dizer fui traída repetidas vezes, está muito difícil suportar. Ou o homem que é traído, muito difícil suportar. No popular, em regiões do Brasil, mas tornou-se culturalmente algo muito forte e quando dizia-se assim, não, o crime é passional, matou por isso, por aquilo, e ao homem justificava, inclusive, matar a mulher porque ela o teria traído. Ou seja, isso se arrasta nas culturas e nos lugares e nas camadas sociais diferentes, enfim. O que é a traição? Por que ela é tão dolorosa para nós? Eu penso que a traição, ela traz tanta dor porque ela começa a desconstruir quem eu sou. Você acreditava que era um homem feliz, casado com uma mulher, com os filhos, apesar dos desafios, constrói uma carreira, gastando muito com essa família, já falando primeiro da parte racional, Sim, né? sim. Você socialmente é um homem casado ou uma mulher casada, que tem um sobrenome tal, e de repente vê uma situação que interrompe tudo isso, ou muda drasticamente o rumo de uma história que seguiu uma direção. Os sentimentos são afetados, são muitas vezes confrontados, confronta presente, passado e futuro. Será que sempre me amou e agora somente não me ama mais? Como me comporto diante desta situação que acontece hoje com os meus filhos, com a minha família e o futuro? E no final de tudo, quem eu sou? Porque a grande pergunta da vida é quem a gente é, né? Exatamente. E quando algo assim acontece, quem eu sou? Será que de fato eu vivi uma vida real? O que sobra para mim? Eu achava que eu era uma esposa ou um marido dentro do aceitável, mas parece que não fui. Será que eu fui uma farsa? Então, quando você tem confrontada a sua própria essência mesmo com o indivíduo, quem eu sou, para que eu estou vivendo, por que eu tenho essa família, por que eu tive essa família, isso desconstrói muitas coisas. E ela vem sem você esperar. Mesmo que a situação ela seja já desconfortável por algum tempo, algumas coisas fora do lugar, você não imaginava que chegava a esse ponto. É tanto que a traição pega as pessoas de surpresa. Pelo menos da primeira vez que acontece, ela pega de surpresa. Então, é algo que a pessoa não está preparada para enfrentar. Porque, no fundo, por mais que muitas pessoas tenham dito que seja eterno até que dure, todo mundo quer um amor duradouro. Eu estava vendo esses dias uma entrevista com um casal de atores. E ele, inclusive, é comediante, super engraçado. E na mensagem final, de um para o outro, achei aquilo tão interessante. Estava no voo e assisti. E ela disse assim, eu quero passar com ele o resto da minha vida. Por mais que isso possa parecer uma utopia para as pessoas, eu não consigo me imaginar envelhecendo sem ele. Eu não quero trocar de marido. E escutando aquilo, eu disse assim, puxa, se todo mundo tivesse coragem de dizer isso, né? As pessoas parariam de acreditar que isso é normal, que isso é bom. Porque você começa a escutar tanto que você fala assim, não, eu fiz, causou um desconforto na minha família, eu também não estou tão confortável assim, mas é normal. Sendo que, no fundo, todo mundo quer um amor que dure para sempre, não é até que dure. Outro dia eu vi uma moça falar, famosa também, ela dizendo que ela foi casada acho que 5 vezes e todos olham assim, casou 5 vezes? Que absurdo, que mulher sem valor. E aí o entrevistador perguntou para ela, você traiu alguma vez? Ela disse, nunca, sabe assim, com muita firmeza, nunca traí. Mas as 5 vezes que eu terminei os casamentos, ou mais vezes que terminou os casamentos, porque 5 vezes foram as vezes que ela casou, mas as vezes que foi traída foram muitas outras vezes traída.
E essas marcas vão ficando, mas elas trair eu não admito. Alguma outra coisa talvez, mas traição para ela muito Incrível, ofensivo. né? E que aparentemente uma pessoa com uma moral diferente, Pois é. uma facilidade de lidar com esse não compromisso tão eterno com o relacionamento, mas ela não aceita. Mas uma coisa E não trai. E ela não trai. Mas mesmo entre as pessoas que trocam tanto de relacionamento devido aos seus motivos, elas sempre casam para ser a última vez. É isso. Para ser a partir da... Olha, os outros 4 não foram os casamentos definitivos, mas esse será. Esse desejo de que dure, ele com certeza passa pela maioria das pessoas. Rosana, porque não tem como ser diferente. Eu creio que você trouxe também na sua fala que, assim, o olhar da sociedade também é desconstruído. E aí vem, se é no caso da mulher, o homem é assim, ele é um safadão, ele é um falastrão, ele é e tal. Mas a mulher, a gente já tem um olhar ainda mais pejorativo e vai dizer assim, ela não deu conta, ela não cuidou do marido dela, ela não deu conta do marido dela. Então, assim, deu oportunidade, ele pulou a cerca. Ainda tem esse estigma moral, social sobre a mulher. Ser da mulher. E nesse sentido, algum tempo atrás, uma mulher me procurou para falar da traição e ela não conseguia ver nela a responsabilidade. Por conta dessa culpa que é colocada sobre a mulher, né? Entre tantas coisas que conversamos, claro, para ela fazer uma reflexão do que ela precisava mudar independentemente do marido voltar ou não. Essa é a questão. Você não pode mudar simplesmente para que o outro volte. Precisa fazer sentido para você. Precisa que, de fato, a motivação seja eu preciso ser uma pessoa melhor, porque senão não se sustenta. É artificial, não convence emocionalmente o outro. Mas eu disse para ela que também devemos ser mais generosos com essa situação, com quem foi traído. Porque nem sempre a culpa está em quem foi traído. E muitas vezes estamos dividindo culpa com quem não tem culpa. Porque existe uma questão moral envolvida, certo? E moral cada um tem a sua. Então cada um é responsável pelo que faz. Quando fere um princípio moral. Porque, vamos pensar, um homem traiu a mulher, mas muitas vezes essa mulher fala assim, eu jamais vou trair ou fazer uma coisa errada porque ele fez comigo. Não tem a ver com o comportamento do outro, mas com o que ela pensa sobre ela mesma e o que ela escolheu para ser o seu padrão comportamental. Mas esse grande efeito da traição, dessa separação inesperada, ela é absurda porque ela vai desconstruindo quem é você e não só dentro do seu íntimo, mas quem é você diante das pessoas. E estas pessoas são reforçadoras ou inibidoras de sentimentos nossos. Viu só? Já tinha certeza que não ia dar certo, ela é tão ciumenta. Eu já desconfiava, porque ele é tão bonito para ela. Não, mas do jeito que ele sempre se comportou, será que só ela que não percebeu? Ou só ele que não percebeu que ela sempre com a forma de vestir estava sempre nessa intenção de agradar outros homens que não fossem o marido? Esta sociedade, ela ainda se torna muito perversa numa traição. E uma vez uma mulher me disse isso. Uma das coisas que mais a chocou na separação não foi simplesmente ter sido trocada por outra mulher, mas escutar das pessoas assim, eu já sabia que ele ia fazer isso com você. Nossa, só você não percebeu? Ela disse, por que não me avisou antes? Porque as pessoas que estavam ali na convivência não me disseram isso antes. Ela falou assim, isto foi uma das partes mais cruéis da minha separação. Eu mesma já tinha comentado com fulana antes de você casar. Mas com ela não vai durar. Então ainda esta sociedade é muito cruel com a separação. Claro que tem sempre um lado positivo. Essa crueldade, ela de alguma forma aponta que a separação é uma coisa que não é natural, por isso que nós não sabemos lidar com ela. A traição ainda mexe com todos nós, nos tira desse conforto, nos coloca para pensar, mesmo que o resultado seja errado, movimenta com a gente. Movimenta. E, Rosana, eu acredito mesmo que todos nós, invariavelmente, todos nós somos sujeitos a sermos pessoas que traem, como estamos sujeitos a sermos traídos. Digo isso pensando, inclusive, no que o apóstolo Paulo diz, assim, que aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair, me fazendo pensar que eu posso não ser essa pessoa assim tão moral, tão correta, tão segura, que não exista nenhuma possibilidade em mim de permitir que eu caia, né? Para ninguém ficar assim melhor, o traído e tal.
E aí, por isso eu vou te perguntar assim, existe um perfil, porém, existe um perfil de alguém que tenha mais facilidade para atrair, que tenha uma maneira de permitir ser atraído indevidamente por pessoa que não é do seu laço conjugal? Existe um perfil? Quem são? O porquê e como? Até para a gente se vigiar, para nós nos cuidarmos, para não ficar assim de cima, olha, o traidor, o bandido, o degenerado, o imoral. E o traído é a vítima porque é vítima, mas eu posso pensar, o que trai também seria vítima de alguma coisa, de alguma situação, pensamento, história? Claro que sim. Nós somos resultado do que nós trazemos geneticamente, mas de toda a influência do meio que vai modulando e transformando-nos em um ser único. Claro que sim. Existem meninos que foram traídos pelo pai, né? Porque o traído não é a sua mãe. Eles foram traídos. Aquilo causou um rompimento tão doloroso que nós chamamos trauma. O trauma é um rompimento doloroso. Tão doloroso que machucou ou que modificou, balançou a estrutura psíquica dele. E a forma com que ele começa a encarar as relações humanas sofre uma modificação significativa, que pode levar inclusive ao pensamento assim, os relacionamentos foram feitos para acabar. Porque se o meu pai e a minha mãe, aqueles seres tão incríveis, porque a criança pensa assim, foram capazes de ter um casamento desfacelado, ou provocarem isso, o que será de mim que sou inferior a eles, que preciso imitá-los porque são eles que me educam? Você pode ter marcas da vida, mas a grande questão é, você pode corrigir muitas dessas coisas, ou pelo menos cada um pode, à medida do possível, segurar o que para elas sabem que é o seu ponto fraco, com certeza. Vamos continuar pensando sobre o perfil de uma pessoa que trai. Existem pessoas com maior propensão a trair decorrente de alguma patologia, por exemplo? Existe. Você pode ter, por exemplo, um transtorno hormonal que te deixa, de fato, com um desejo sexual incontrolável. Existem aquelas pessoas que têm os desvios da sexualidade que estão lá descritas nas doenças mentais. A grande questão é que estas pessoas que têm estas dificuldades, elas precisam de um tratamento. Somente o perdão e o entendimento da família ou da parte traída não é o suficiente para dizer assim, ok, ele é doente. Se existe, é necessário um tratamento. Só que também estas pessoas, a quantidade dessas pessoas é mínima na sociedade. Porque senão, nós falamos assim, puxa, então, fulano não é, fulano é, e parece que mais ou menos as proporções são iguais, então qualquer um pode ter um desvio de sexualidade. Não é assim. A maioria de nós tem a capacidade de discernir quando é possível ou não estar em relacionamento conjugal com alguém. Um relacionamento carnal que não precisa necessariamente ser com o seu cônjuge. É uma minoria. Mas essa minoria existe sim, mas essa minoria, isso também é muito interessante. Chega um momento, vai causando um sofrimento tão grande que eles mesmos pedem tratamento, porque eles mesmos percebem que aquilo não é saudável. Não era para ser desse jeito. Por mais que seja prazeroso por um momento, aquilo me traz uma sensação muito ruim. Eu falo isso porque fiquei sabendo esses dias de um rapaz que estava numa relação que ele não deveria estar. E foi tão intenso aquilo, e a consciência dele falando que ele não poderia estar ali, que ele teve um surto psicótico. Ele podia, de fato, ter um surto psicótico, né, de ter alucinação e delírio, ele podia ter uma propensão para isso, mas aquela situação que era desviante foi o desencadeador. Porque mesmo uma pessoa que talvez tivesse a probabilidade de desenvolver uma patologia tão grave como uma psicose, ele sabia que naquele momento ele estava numa relação que não era lícita. E isso provocou o disparar de uma patologia tão intensa, incurável, né, para o ser humano. Quem é doente, chega um momento da vida que percebe que aquilo não é normal e que é tratamento. As outras pessoas precisam mudar a atitude. Sobre outras pessoas, nós dizemos assim, uma questão de caráter. Tenho certeza que tem ali gente do outro lado agora falando assim, uma questão de caráter. Mas eu fico em dúvida se nós sabemos de fato o que estamos dizendo sobre caráter. O que eu
tenho a ver com o meu caráter, meu caráter foi formado como? Me fala um pouquinho a respeito de caráter, frente a uma questão como essa, tão pontual, que é, por exemplo, a capacidade de ferir uma pessoa, mesmo que com o aviso de que eu estou e vou causar sofrimento, porque é impensável que alguém traia outra sem pensar que vou machucar caso ela saiba, vou ferir caso ele saiba, ou nem que não saiba. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso. O que é o caráter nessa história? O caráter, para mim, ele tem o significado de moral, né? Moral é o que eu sei claramente discernir entre o certo e o errado. Moral me diz o que é certo e o que é errado. Mas essa construção de certo e errado tem a ver com a minha história de vida também. Talvez para aqueles que nasceram num contexto cristão, algumas coisas são terminantemente erradas, enquanto para outros que não são daquele contexto religioso, é certo, é aceitável. Principalmente numa sociedade como a nossa, que religião e Estado andam separados, né? Nós temos ética e temos moral. Ética é o comportamento adequado para viver em uma determinada cultura e uma determinada sociedade. Moral é o que eu recebo com a história da minha família, com a minha vivência de certo e errado. Que nem sempre é a mesma coisa que ética, entende? Ética é o comportamento adequado para a sociedade, que pode coincidir com moral. Não matar alguém tem a ver com moral de muitas religiões, mas tem a ver com o comportamento adequado para viver numa sociedade, entendeu? Quando as pessoas elas têm também uma dificuldade na sua formação moral, que alguns conceitos não estão muito claros, como certos ou errado, a ética vem e diz assim, pode fazer. Desde que o prejuízo não seja para uma sociedade e poucas pessoas estejam sofrendo, e mesmo esse sofrimento não vai ser um prejuízo tão visível, você pode fazer. Então, essa história de vida, ela de fato tem um impacto muito grande na hora de pensar o quanto que uma traição vai trazer esse sofrimento. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre, incrível que pareça, numa universidade pública, e nós estávamos estudando sobre o adultério. E a grande questão ali que levantou na discussão naquela aula foi qual é o lugar do adultério na estruturação da família e como as pessoas podem se organizar depois de um adultério. Sabe o que eu achei interessante? A classe se dividiu em dois grupos. O grupo que falava assim, não, o adultério acontece mesmo, faz parte de um costume social e ok. É até bom para o fortalecimento dessa criança de perceber que a vida é mais complexa do que ela imagina, para que estes adultos também tenham a oportunidade de encontrar uma pessoa que tem mais a ver com o seu perfil. E o outro grupo discutindo, não, faz mal, faz mal. Eu fiz uma pergunta na época, que nós estávamos conversando disso, eu falei assim, quem aqui é filho de pais separados e quem é de pais que ainda estão juntos? A maioria daqueles que defenderam que o adultério é algo social eram filhos de pais separados. E eu levantei uma questão na época, e claro, eu não sou dona da verdade, se aquilo não tinha sido uma própria construção daqueles jovens que um dia foram abandonados pelos pais, se não era uma forma de proteger a si mesmo. Dos sentimentos tão ruins, de colocar um pouco de bálsamo em cima das feridas que aquela separação trouxe. E se isso também ainda não fazia parte da fantasia infantil deles. O meu pai, imagina aquele homem perfeito, aquela mãe incrível que cuidava de mim, ela não fez isso em sã consciência ou por mal. Ela fez porque no final ia ser bom para todo mundo. Ninguém casa esperando um divórcio, mas isso acontece. E muitas vezes, pior do que um divórcio é ficar num casamento onde tem violência e as brigas são constantes, isso também não faz bem para os filhos. Existem sim algumas consequências. O processo pode ser mais ou menos traumático. As crianças pequenas muitas vezes sofrem e acabam dando uma regredida. Voltam a ficar mais bebês e mais dengosas, se sentindo mais solitárias, até mesmo uma depressão. Enquanto os adolescentes tendem a ficar mais agressivos, brigam e muitas vezes culpam um dos cônjuges pela separação. Começam a ter problemas na escola, crise de confiança com as pessoas, porque todo o mundinho deles desestruturou. Então existem alguns cuidados que você pode ter se isso realmente for inevitável. É importante que esses pais falem a mesma língua, apesar das mágoas, das brigas, que um não fique jogando um contra o outro, que tenha um acordo quanto à guarda, de preferência uma guarda compartilhada. Infelizmente, muitos pais quando se separam, principalmente o pai, acaba não visitando mais depois dos filhos. Passa 2 anos, não visita mais a criança, ou fica bem mais distante. E também a alienação parental, né? Quando de repente quem está com a guarda
fica falando mal do parceiro e faz com que a criança fique até com medo do próprio pai ou da própria mãe. Então é importante pensar nas crianças em primeiro lugar. O casamento pode ter acabado, mas para sempre você vai ser mãe e para sempre você vai ser pai. Em algum momento vocês já se amaram. Então que esse amor pelo filho continue nesses cuidados, para que essa criança seja preservada mesmo nesse momento de dor. Então, quando eu digo isso, além de trazer esse esclarecimento, é dizer que é um assunto tão complexo e tão intenso que nós ainda discutimos na faculdade. Se fossem coisas comuns, tão bem entendidas e tão naturais, nós não discutimos mais assim, por que eu gosto de água? Por que eu sinto fome? Ninguém discute. São coisas normais. No máximo que discutimos isso é lá na pesquisa, para descobrir as coisas que são mais complexas, mais profundas, mas que não vão trazer diferença. Não vai criar debate no dia a dia, sobre, não vai criar debate. Você tem que comer sim, você não pode comer. O que ainda traz muito debate é aquilo que de fato ainda causa desconforto na sociedade, mas que estamos sendo forçados a aceitar. Claro que existem casos que a separação são indicadas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas na maior parte das vezes é possível manter-se juntos, reconstruir uma relação, aprender novos comportamentos para que o casamento volte a ter a beleza, a força que tinha. Com certeza ainda tudo isso é possível, sem dúvida nenhuma. Então eu vou pegar essa sua fala e vou somar a ela a pergunta e um relato muito rápido de uma mulher que diz assim: como lido com esta situação praticamente? Meu marido me traiu por várias vezes, me pediu perdão, eu tive a vontade, a disposição de perdoá-lo e assim o fiz tantas vezes. Mas agora já não estou suportando mais. Por que a traição é tão dolorosa? Essa questão você já respondeu anteriormente. Mas agora, se eu penso, por exemplo, que essa mulher vai se relacionar, ou este homem, tá? Por favor. Claro, eu fico de vez em quando justificando aqui, porque há quem vai dizer assim, vocês falam como se só o homem traísse. A gente sabe que não, nós não sabemos de casos diversos, sabemos. Mas essa pontuação, esses casos trazidos em maior quantidade são das mulheres. E nós sabemos que mulheres ficam ofendidas se disser que ela está com 2 quilos a mais, imagina com uma traição deste tamanho, o sofrimento que não é. E essa mulher que vai ser cobrada de continuar sendo linda, maravilhosa, que ela deveria ter competido com a outra, que a outra sim fez sexo melhor que ela, que a outra era mais gostosa, mais atraente, mais isto, mais aquilo, mais né? legal, mais, né? Muito, mais bem-humorada, sempre bonita, linda, maravilhosa, e eu vou competir com ela e tal. Mas lá na cama, na hora de fazer sexo, e as minhas lembranças, e os meus sentimentos? Aí essa mulher diz, estou cansada. Acho que essa história dela dá até gancho para você nos ensinar a ter algo mais, coisas a mais. Por exemplo, ela perdoou repetidas vezes um homem que a traiu várias vezes. Como será que ela conseguiu? A custo de quê? Como foi? E como é bacana quando consegue? Por que agora ele está cansando? Porque talvez agora, já contando por esse perfil, né? O cansaço dela talvez seja porque ela de fato tentou por algo que talvez ela já sabia que não ia ter o resultado do jeito que devia ter. Talvez nesse momento ela esteja refletindo e talvez eu esteja falando com você agora, querida, é que você repetiu estratégias que você já sabia que não funcionariam. Que você escutou sugestões, mas que lá no fundo você dizia assim, essa não é a minha questão. Não tem a ver porque eu sou chata, eu até que sou legal. Ou porque talvez você deu chances para esse marido sem exigir dele mudança de comportamento. Porque você aceitou dele talvez só as lágrimas de arrependimento, mas não um fazer de novo de forma diferente. E você percebeu que o padrão que vocês seguiram diante de todas as traições e todas as reconciliações, que esta não era a melhor estratégia, então você cansou. O cansaço para você ele é super eficiente, porque de duas uma. Ou você, de fato, vai ver que este relacionamento precisa talvez de um rompimento, talvez, espero que não seja esse o caso, ou talvez chegou a hora de fazer uma mudança de fato nesse relacionamento, porque vocês não mudaram, continuou igual. Se não tivesse continuado igual, as traições teriam cessado. Você está no momento de, possivelmente, a sua maior probabilidade de consertar o casamento, porque você não vai repetir mais porque você cansou.
Então, se você cansou, você vai pensar numa estratégia diferente. E você vai conseguir resolver a situação. Eu não tenho dúvidas disso, porque você mudou a forma de olhar para a situação. As pessoas estão querendo resolver um problema que elas já não conseguiram resolver da outra vez, utilizando a mesma estratégia. Por isso elas estão fracassando. E claro que nem sempre a culpa é delas, disseram para elas que era daquele jeito. É parar de dormir com aquela roupa e dormir mais atraente. É fazer a comida que ele gosta, é competir com a outra. E estas coisas nem sempre vão funcionar. Eu vejo muitas vezes elas não funcionando porque o que precisa é haver intimidade. É preciso haver respeito próprio. E as pessoas estão perdendo o respeito próprio. E eu costumo dizer, de uma forma muito simples, que as pessoas pagam por nós o preço que nos vendemos. Entende a ideia? O outro não vai me valorizar acima daquilo mesmo que eu digo para ele que eu mereço. E não é egoísmo. Eu sei dos meus sentimentos. Eu sei o que é importante para mim. Eu é que sinto os impactos do que recebo do outro. Então eu preciso dizer para o outro. E eu preciso ser respeitado na minha peculiaridade. Alguns homens acham que, porque eu sustento a casa, porque eu sou tão legal na hora do sexo, mas ela simplesmente quer que ele converse com ela. Isso é peculiaridade. Não, tem muitas mulheres que não têm a ver com a conversa. Para ela é que ele de fato seja melhor no sexo. Então é parar, escutar e cada um se respeitar. A partir do momento que eu me respeito, eu dou dicas para o outro da forma que quero ser tratado também. E quando o outro não faz isso, é hora de levantar a mão e dizer assim, para aí, as coisas estão indo por um caminho que não é aceitável para os meus sentimentos. Rosana, é bem possível que exista o pedido social e religioso, mais religioso até, de haver o perdão, até como imposição. Não, você tem que perdoar, você tem que. Só que o aspecto da traição, o próprio Jesus considerou como sendo algo extremamente grave, né? E aí eu fico pensando assim, se o próprio Jesus, que é o Senhor do amor e do perdão, o próprio amor e o perdão, o Filho de Deus que deu provas de que amor igual não existe, ele jamais diria que me daria pistas de que algo é tão difícil como ele fez sobre a traição. Ele disse que era muito difícil, inclusive quando ele disse que pode inclusive romper um casamento por conta disso. E eu fico pensando, se ele disse isso é porque a dor é profunda e deve doer no coração do próprio Deus. Fere alguns princípios que o próprio Jesus veio trazer, né? Ele fala assim, olha, o ladrão veio para quê? Roubar e matar. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que nós vemos no adultério é o roubar e matar. Rouba sentimento, segurança, destrói corações, mata relacionamentos de pais com filhos. E esse é o papel do ladrão das nossas almas, que é o oposto de Jesus, que vem trazer vida e vida em abundância. Eu não consigo ver vida em abundância numa traição. Do contrário. Então isso vem contra o princípio cristão, o princípio divino para a nossa vida. E quando nós pensamos assim, por quê, né? Alguém é liberado pelo cristianismo para casar de novo, liberado, não é aconselhado. Deus coloca isso para nós como uma regra. Você só pode casar de novo se houver adultério ou viuvez. Sabe o que eu penso, Darlede? Talvez seja uma coisa assim que das reflexões vão trazendo, né, a memória. Nos dois existe uma morte. Nos dois existe um processo de luto. É tanto que a própria psicologia considera a separação, os traumas da separação, seguindo o mesmo processo de um luto da morte de alguém. É considerado um luto também. Então, quando a gente está falando de luto, está falando de uma morte, de uma perda inesperada, indesejada. Você está liberado para poder conseguir se reestruturar o máximo que você conseguir a partir desta perda que você não queria sofrer. Faz total sentido, total sentido. A dor de ver morrer sonhos, investimentos, uma certa felicidade que em algum momento... Quantas mulheres dizem assim, nós estávamos bem, casais, nós estávamos bem, estava indo tudo bem. E aí são pegos de surpresa
Acho que essa sua reflexão nos faz realmente entender o porquê que é tão dolorida essa... E é tão interessante porque quando as pessoas falam assim, ai, não foi pega de surpresa porque ele já dava sinais. Por isso que parece tanto com a morte. Porque mesmo quando alguém está doente, eu perdi a minha mãe, lá no hospital, o médico dizendo que não tem mais jeito, mas a hora que você recebe a notícia, aquilo nos pega de surpresa. Então vai pegar de surpresa, vai desestruturar, você não sabe lidar com aquilo. Por isso que muitas pessoas se revelam na hora de uma traição. Nossa, achava que fulano era tão forte. Nossa, eu achava que mesmo que o marido abandonasse, o comportamento dela seria tão centrado. E ela está aí agindo com um comportamento que eu desconheço. Porque funciona como a morte, te pega de surpresa, te desestrutura, te deixa em dúvida de quem você de fato é e quem era aquele que estava com você, que não é mais aquela pessoa. Você vai ter que guardar só a lembrança do que foi no passado e aprender a lidar com o futuro e o presente, com essa figura mudando de lugar na sua vida. Ela não está mais ali naquela função e isso traz um processo de luto, tanto na morte física quanto na morte de um relacionamento. Doutora Rosana, agora vamos pensar. Aconteceu a traição. Ocorreu. Há quem já resolveu que terminar o relacionamento, eu não consigo permanecer e foi. Ok, mas foi sofrendo. Outros que estão ainda no relacionamento e estão sofrendo, tentando recuperar, tentando fazer algo para que esse relacionamento seja restaurado e permaneça. Para ambos os casos, o que você nos diz na direção de vai ter vida? Tem vida para você e vida para esta. Mas como? De que maneira? Como eu vou saindo dessa situação? Pensando no casal que ainda vai continuar junto, vai tentar, porque existe a possibilidade, sempre existe uma possibilidade, na maioria das vezes... Existem os filhos, a família, sim, tem a um igreja, afeto. que tem o afeto, Sim, tem apego, claro. com certeza. Muita coisa junto. Duas coisas são muito importantes. É o perdão. E o perdão é me colocar no lugar do outro para gerar uma empatia. Não que eu faria o mesmo, mas dizer assim, tudo bem, errou, não consigo entender, porque você não precisa entender. E justificar, porque quando você tenta entender muito, você está tentando justificar aquele comportamento. Mas você fala assim, estou disposta a perdoar. O perdão, ele não é amnésico. Não faz você perder todas as memórias daquela traição, mas te possibilita repensar e reconstruir. Dói, mas vai servir como experiência para nos cuidarmos melhor, um do outro. Mas o outro aspecto que é super importante é a reconciliação. O perdão depende de cada um. Depende de quem foi traído, perdoar o outro. A reconciliação depende de dois. Parece uma coisa tão banal, tão óbvia, mas sabe o que eu vejo muitas vezes? O traído fazendo todo o esforço para digerir toda aquela situação, para arrumar, para mudar, para melhorar o cabelo, o corpo. E o outro, como aquele que, estou aqui, vou continuar te amando. O outro também, nesta reconciliação, precisa se mostrar envolvido na reconstrução desse relacionamento. Se não existe a possibilidade do outro também assumir a reconstrução, eu não estou falando de culpa, de reconstruir e se esforçar para isso, aí não existe possibilidade. Uma outra coisa que também é importante, como falamos que é um luto, o luto ele tem um processo para acontecer, ele tem um tempo. Então não é porque perdoou que tudo vai voltar a ser incrível. Eu acho muito interessante quando os casais decidem, né, essa reconstrução, essa reconciliação, eles saem de lua de mel. Pode ser mesmo. Que é um momento de reconciliação, querem sair, fazer alguma coisa diferente, mas eu vejo muito casal quando voltam para casa depois dessa lua de mel, após uma traição, falar assim, é isso mesmo que eu quero. Sair para uma fantasia, quero a lua de mel, mas quando volto eu não quero esse homem do dia a dia. Por que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes forçam essa reconciliação. Eu decidi te perdoar, então a partir de hoje, confio plenamente de novo, eu te dou provas de que eu te perdoei. Então você pode continuar com seu ex-número de telefone, mesmo sabendo que a sua ex tinha. Você pode sair de casa e voltar meia-noite, que eu não vou nem te perguntar aonde você estava desde as 5, quando saiu do emprego. Tá tudo ok de novo. Não é assim, não forcem as coisas.
Precisa acontecer um confiar. E este confiar pela segunda vez, ele é muito mais intenso, ele é muito mais difícil e precisa de mais tempo do que foi confiar quando vocês namoravam. Então respeitem, não fantasiem. Existe muita gente fantasiando a reconciliação. A partir de hoje, de fato, seremos felizes, porque prometemos que não vamos mais magoar um outro. E eu tenho visto muito comportamento infantil nisso, porque não é simples, não banalizem uma traição. Não coloquem ela num lugar assim, ok, aconteceu, pode acontecer com qualquer um e a partir de hoje não acontece mais conosco. Acontece assim, uma fragilidade foi exposta. Uma possibilidade de acontecer, se provou que ela é viável sim, ela está aí, pode acontecer, então começa a vigiar. Não é tudo tão incrível assim depois de uma separação e ele me prometeu que nunca mais ele faz isso porque eu ameacei que a gente não volta mais. É por isso que a gente vê tanta recaída. Tantas novas traições, porque as pessoas fantasiam e acham assim, esqueci, então tudo agora é novo. Nunca mais acontece. E há quem se aproveite dessa disposição que o outro tem de perdoar. Se aproveita, não, ela é boa, generosa, ele é bom, generoso, e aí se aproveita dessa generosidade e não faz reflexão sobre si, sobre a sua qualidade moral, sua qualidade espiritual, enfim, a vergonha que causou, o mal-estar, a ferida e etc. E continua. Ou seja, às vezes, se quem perdoa não perdoa com postura de quem sabe o que está fazendo, apesar de ser muito exigente que uma pessoa em sofrimento saiba exatamente o que está fazendo, mas se não é uma postura adequada, eu posso estar, inclusive, deixando o outro à mercê de, quem sabe, perdoar de novo, trair de novo. Foi tão fácil para ela. É. Ela conseguiu virar a página tão fácil que não é tão difícil assim. Para ela não é tão doloroso quanto seria para outra pessoa, porque ela não exigiu mudança de comportamento. Chorou, 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 mas tudo passou. Então, existe a possibilidade de fazer de novo, porque no caso dela ou dele, não foi tão difícil assim. Você banaliza. Claro que nós também não vamos sugerir em hipótese alguma aqui, não, nem de longe, Crueldade. pelo amor de Deus. Não, é que essa pessoa também que traiu e foi perdoada, permaneça... ele pode sim se restabelecer e nunca mais traí-lo. Mas a outra pessoa que perdoou pode correr o risco de se colocar num lugar de estou de olho em você. E durante uma vida inteira voltar a trazer aquela história outra vez, como se fosse para manter na rédea. Lembra então, o que você fez? Então não perdoou. Porque o perdão me dá a possibilidade de conceder ao outro a segunda chance e voltar a acreditar que ele tem potencial para se manter no nível desejado. Quando eu estou dizendo assim, estou de olho, olha a hora que chegou, já vi como olhou para outra pessoa, eu estou dizendo assim, eu sei que você ainda continua me traindo. Então, eu vou manter a postura de quem ainda é traída e vou continuar não perdoando você. Uma dica que eu dou para as pessoas, nesse processo de reconciliação e de tentar de novo, é necessário conversar sobre isso sim, olhando nos olhos, colocando os pingos nos is, mas chega um momento que um precisa fazer voto com o outro. Este assunto ficou no passado. Independente do que aconteça conosco, eu não volto mais a falar sobre isso. E dizer assim, viu só, você não mudou, deve que ainda está pensando em fulana, está agindo de novo como um traidor. Existe um momento que nós precisamos colocar essa história lá atrás. Muito bem colocada essa necessidade que há de, num dado momento, haver uma conversa franca sobre. Eu me lembro de uma mulher que nos escreveu dizendo que ela sempre teve a curiosidade, ficou a curiosidade de saber dele, do marido que a havia traído, quem era essa outra pessoa que o atraiu tanto, que ele falasse a respeito dessa outra pessoa, do sentimento que ele teve. E aí ele falou assim, a minha terapeuta falou que eu não devo falar sobre isso, não devo mais falar sobre isso. Número um, que a gente nem sabe se a terapeuta realmente falou, foi o que ele quis entender, exatamente. ou ele disse para ela que a terapeuta falou. E ele nunca deu satisfação, só disse assim, ocorreu, traição, você sabe, aqui estamos nós, e eu não quero mais falar sobre isso. E ela perdoou, estão juntos, mas ela se Darley, disso me corrói a alma. Não tem a ver nem assim com o fato mais da traição em si, mas ele não me diz isso. O fato de ele não me dizer sobre isso e dizer não falo sobre isso é para não me machucar?
Ou porque ao dizer dela vai ser tão positivo tudo que ele viveu com ela, tudo tão... Será que isso não deixa nele até uma saudade? Sabe assim, fica sempre aquela interrogação. E a interrogação, ela destrói os relacionamentos, mesmo que seja aos poucos. Porque isso traz insegurança. E todo casamento que a insegurança está ali todo dia, de vez em quando volta uma pergunta, não permite que esse relacionamento se estabeleça novamente. Se estabilize, se torne estável, se torne agradável, que as pessoas possam relaxar nele. Eu acredito que as pessoas têm que sentar sim, olhar olho no olho, os olhos se cruzando e dizendo assim, você tem o direito de me perguntar tudo o que você quer me perguntar, porque eu quero ser íntimo seu de novo. Não existe intimidade quando perguntas não podem ser feitas. Porque as respostas elas vão ser, talvez, desagradáveis, constrangedoras. Na intimidade, a possibilidade de dizer tudo, claro, ao seu tempo. E isso faz parte de um processo. Houve a traição, houve o momento da raiva, da desconfiança, mas se existiu um momento ou a possibilidade da reconciliação, é preciso que tudo fique para trás no sentido daquilo que vai fazer com que aquele casamento não seja satisfatório novamente. E se essas perguntas ainda trazem essa sensação, elas precisam ser feitas e precisam ser resolvidas, desde que o tom não seja assim, estou te punindo de novo perguntando sobre isso. Essa conversa franca precisa haver em todos os momentos da Sim. vida. Imagina uma situação tão grave e Sim. dolorosa como essa. Por que seria diferente, né? Nós estamos falando de traição dentro do casamento, mas traição e pessoas que traem, enfim, acontece em outras fases lá na vida de solteiro. Quantos, enquanto noivos traem, enquanto namorando traem, esse perfil de traição. Então, nós quisemos trazer esse tema aqui. Lógico, jogamos dentro do casamento, porque é quando a coisa fica ainda mais desesperadora, mais avalaçadoramente dolorosa, porque arrasta uma série de sentimentos, de expectativas que foram destruídas, filhos, quando tem filhos presentes, quantas mulheres se deixam perdoar sem nem condições de perdoar, porque tem gente que não tem condição de perdoar. É uma questão de eu não tenho condição, porque assim... É muito, eu já sofri, quem sabe, com o pai, com a mãe, com um abandono, eu sou órfã, eu fui abusada, eu fui humilhada, sei lá, uma história, e chega um marido com quem ela, não, agora eu vou ser feliz, e trai, ou uma mulher que trai o seu marido, ele não tem estrutura, o próximo passo é assim, eu vou enlouquecer, pode acontecer. Claro que pode, e eu insisto na palavra generosidade. Porque ainda temos um olhar muito enviesado para as pessoas que não conseguiram manter um casamento mesmo depois de uma traição. Isso. Tem. Isso. Puxa, o coitadinho arrependeu. A coitadinha está até mais comportada agora. Está até cozinhando para ele, para poder conquistá-lo. Mas não é só ele isso. é tão maldoso que não quer essa mulher de volta. Não cabe a nós. Não compete a nós dizer quando deve acontecer o perdão, se ele deve acontecer, se eles precisam ficar juntos ou não. Cada um lidando com as suas próprias histórias e o máximo que a gente pode fazer é dar a essas pessoas a possibilidade de falarem conosco, de sermos generosas e dizermos aqui, o que você fizer, estou aqui para te ajudar a construir, a pensar, a desabafar, mas nunca em julgar e dizer assim, nossa, não perdoe, como quero o perdão Como assim? divino? E aí eu vou resgatar uma fala sua anterior, quando você quis fazer a diferença entre o perdão e a reconciliação. Claro que nós, como cristãos, que ouvimos o que Jesus diz, lemos o que Jesus deixou em sua palavra, ele diz sobre o perdão que é praticamente algo obrigatório, mas nós estamos usando agora o perdão no sentido assim, da reconciliação, do estar junto, do permanecer, que tem pessoas que não conseguiram, não tem, e por conta disso que nós dizíamos, né? Acho que eu resgatando isso vai ficar claro quando você, mais uma vez, quando você diz assim, ó, perdão e reconciliação, nós precisamos entender que são coisas diferentes. O perdão é eu libero você, o que eu posso fazer? Aí vou viver a minha dor, vou chorar, vou ter um ódio danado, vou ter uma raiva, uma vontade de pegar no pescoço, querer... Se bem que quando tem traição envolvendo lá aquela outra mulher, há quem queira bater na outra, na infeliz, né? E dar uma desculpada no homem, no marido, enfim. Mas vamos lá. Mas nós estamos dizendo nessa hora assim, a gente que não tem condições de permanecer, de deitar com a mesma pessoa, de fazer sexo com ela outra vez, de beijar na boca dele ou dela outra vez. Tem gente que não tem estrutura mental, psíquica, emocional
Não tem, e é disso que nós estamos dizendo, não tem, há que se respeitar. E o tempo até desse perdão, sobre o qual Jesus fala e ensina, vai ter o seu tempo. O seu tempo. Vai ter uma hora de desligamento aí, né, Rosana? Como é o luto? Não é assim. Hoje eu consigo falar da morte da minha mãe sem chorar. Na semana eu não consegui ouvir o nome dela. Entende a ideia? É o mesmo evento. Mas a minha vivência com ele, o tempo, tudo isso vai ter um impacto muito grande sobre o meu comportamento em cima desse evento. Então não dá para nós forçarmos ou queremos que as pessoas sejam mágicas para que mudem nelas mesmas coisas que não são tão simples assim de mudar. Há crueldade nisso. O se perdoou porque ainda desconfia. Se perdoou porque ainda chora. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para curar e existem ainda muitas pessoas que falam assim, não sou capaz de perdoar. Não deito mais com essa mulher. E depois de 6 meses voltam a se falar. Daqui 1 ano estão de fato saindo de lua de mel. Porque respeitou-se um tempo. Respeitou-se sentimentos que foram absurdamente impactados. E isso é muito importante. Não só em quem está vivendo ali dentro de casa essa história, mas quem está em redor. Eu costumo dizer que as maiores bobagens que nós escutamos na vida é quando alguém morre ou quando alguém separa por traição. Porque todo mundo tem conselho para dar, mas pouco se aproveita. É verdade. Porque, na verdade, eu quero dizer, a partir da minha experiência, das minhas ideias, algo que eu não estou sentindo. E eu não tenho condições de dar conselhos nesses momentos. Então, assim, o máximo, e eu ensino isso para as pessoas, se você não sabe o que dizer, só dizer assim, estou aqui para te apoiar e te ajudar no que for necessário. Não sei o que eu faria no seu lugar. Isso é importante. Até o profissional da área, né? Até o psicólogo, até ou se é na hora da morte ali do enterro, nem o pastor ou outra pessoa, quem quer que seja, que esteja habilitado para acolher, acho que o abraço, o silêncio, o entendimento vai ser sempre mais efetivo nessa hora do que conselhos e jargões e eu teria teorias. feito isso, no seu lugar eu faria aquilo. Dor é dor, né? Dor é Precisa dor. esperar. A sua dor vai passar. Nós queremos deixar esperança sempre no seu coração. Quando Deus fez o casamento, o fez por saber que um homem e uma mulher viveriam a experiência mais intensa da vida. Paixão, entrega, intimidade, sonhos, futuro, honra, alegrias e tristeza. Mas quem inventou o ciúme, a inveja e a traição? Quem matou os sonhos, destruiu os planos e desonrou a aliança? O próprio Deus disse detestar a infidelidade, odiar o ato do adultério. Cravou na pedra o mandamento não adulterarás. Pediu que não fôssemos infiéis ao amor da nossa mocidade. Atendam seu apelo, busquem a face do amor, busquem sua bênção e não quebrem os votos feitos a ele no altar. Final de programa. Muito obrigada, Rosana. Foi muito bom tê-la aqui mais uma vez. Doutora Rosana, autora do livro A Neurociência da Felicidade. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz para fazer outros felizes também. Obrigada eu pelo convite mais uma vez. Obrigada. Nosso encontro fica marcado aqui, nesse mesmo lugar, na próxima semana, no nosso Sem Tabus, um cantinho para falar de relacionamento, de sexualidade, de sentimentos, emoções, para falar de você e de nós. Obrigada pela companhia de hoje. Boa noite.